Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Júnior e gostaria de pedir aí para vocês que se inscrevam nesse canal, curtam esse vídeo e também compartilhem com aqueles amigos que precisem aí saber um pouquinho dessa informação que vamos conversar hoje. Então, o tema que a gente vai falar hoje é sobre se de fato descansar ajuda o cérebro a aprender. Então, é muito comum que durante o período aí de estudo para vestibular, em concursos, as pessoas elas acabem sempre buscando estudar até que elas atinjam um certo nível de exaustão, porque elas acreditam que quanto mais informações elas tiverem acesso, consequentemente maior vai ser ali a quantidade de coisas que elas vão conseguir aprender e reter, né? E nem sempre isso vai acontecer. Mas, de fato, por que é que nós fazemos isso, né? Sempre que nós temos ali acesso a uma nova informação, essa informação ela vai para a nossa memória transitória, que é uma memória ali, digamos, mais superficial, uma memória mais passageira. E o nosso objetivo é que essa memória que a gente aprendeu agora, aquela coisa nova, aquela novidade, ela saia desse momento de transição e ela se torne uma memória permanente. Para que sempre que a gente, por exemplo, vê uma questão de algum assunto específico, nós sejamos capazes de ir lá no nosso cérebro acessar aquela informação e, portanto, conseguir ali resolver aquela questão específica. Então, esse é o nosso objetivo, né? É conseguir ser capaz de compreender e de resolver a questão. E aí, existem algumas formas da gente fazer com que essa memória ela deixe de ser transitória e ela se torne uma memória do tipo permanente. Então, a primeira coisa que eu trago aqui para vocês é em relação à prática exaustiva. Então, por exemplo, eu peguei ali uma lista de matemática, vamos supor, e comecei a resolver ali as questões. Então, eu resolvi 5 questões que me permitiu aprender alguma coisa daquele assunto, mas eu não fico satisfeito. Então, eu começo a fazer mais. Eu faço 10, faço 15, faço 20, faço 25, e acabo a lista inteira. E, basicamente, no outro dia, eu já não consigo lembrar de muita coisa. Por que é que isso acontece? Porque aquele excesso de informação não é interessante para o cérebro, uma vez que nós só conseguimos reter ali uma parte. E além disso, o que acontece? Se eu conseguir revisar com 5 questões, já é suficiente, né? Eu posso parar, deixar aquela informação ali na minha memória transitória, um pouco dela vai ser guardada na minha memória permanente, e com 2, 3, 4, 5 dias depois, eu posso novamente ir naquela lista e fazer mais 5 questões e tentar reativar aquela memória permanente que eu guardei. Então, ao reativar essa memória permanente, eu vou conseguir resgatar as informações que eu já tenho e posso ainda acrescentar um pouco de informações mais complexas ali com aqueles novos desafios que eu apresentei para o meu cérebro. Então, a primeira coisa é essa, não fazer essa prática exaustiva, porque não vai ajudar você a reter ali mais informação na tua memória permanente, uma vez que o cérebro ele vai ter um limite de processamento, tá? Então, por exemplo, ao invés de fazer 20 questões de matemática, faz 10, faz 5 de um assunto específico, depois pula para outro assunto ou para outra matéria, que isso vai ser muito mais efetivo do que se você, de fato, estudar o assunto ali milhares de vezes. Uma outra coisa importante para que a memória ela saia dessa memória transitória, né, e ela se torne uma memória permanente, é a pausa. O que acontece? Os cientistas, eles têm observado que nós, seres humanos, quando estamos fazendo ali algum tipo de atividade que requer um novo aprendizado, sempre que a gente aprende alguma coisa, a gente para por alguns minutos, alguns momentos, o nosso cérebro ele começa a fazer uma espécie de replay. Então, é como se o cérebro ele comece a revisar tudo que a gente aprendeu ali durante aquele processo de pausa. Por isso que a pausa ela é tão importante, porque você aprende alguma coisa, o cérebro vai lá e revisa aquelas coisas que você aprendeu, e depois você pode retornar novamente para reter um pouco mais de informações novas. Então, essa é a questão da pausa. Essa pausa ela vai permitir com que você não só descanse, né, para conseguir assimilar novas informações, mas também vai permitir com que o cérebro, em segundo plano, ele de fato faça essas revisões, esses replays aí, né? Então, isso é muito interessante. E, por fim, uma outra coisa que vai ajudar é a chamada soneca. Então, é legal que, entre as pausas do estudo, a gente consiga dormir um pouquinho, ali uns 15, 30 minutos, que é um sono restaurador, é um sono que dá um certo descanso,
e é um sono que vai permitir com que a memória, ela deixe de ser transitória e ela se torne permanente. Então, uma dica bem interessante é para quem tem um tempo, tipo, tem um dia todo livre, né? Seria, por exemplo, pela manhã estudar até próximo do meio-dia, almoçar e tirar ali uma pausazinha de 30 minutos. Isso vai ajudar a consolidar todos os conhecimentos que você adquiriu pela manhã. Mas, para quem não consegue dar essa soneca, o sono durante a noite também é suficiente, né? Desde que o indivíduo ele durma ali entre 7 a 8 horas. A depender da pessoa, 6 horas também já vai ser suficiente, né? Para permitir com que essa memória ela se torne permanente. Tá, pessoal? Então, basicamente, vamos recapitular. Então, eu tenho uma nova informação, né? Essa nova informação ela vai para a minha memória transitória, é uma memória nova que eu quero guardar, e para eu conseguir guardar aquela memória como permanente e eu conseguir acessar ela sempre que eu tiver alguma questão ali específica, o que é que eu devo fazer? Eu devo sempre evitar as práticas exaustivas, porque elas não vão permitir a agregação nessa memória permanente de nenhuma forma. Devo fazer pausas para permitir os replays, as revisões ali no cérebro durante aquela pausa, e devo também dormir bem, que vai permitir ali a consolidação daquela nova memória propriamente dita, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.